vou falar sobre o papel do homem e da mulher na sociedade e na família antigamente. Bom, o homem, ele basicamente na família tinha que prover o sustento e na sociedade ele tomava decisões políticas, trabalhava e movia o mercado de trabalho. Geralmente propagandas de eletrodomésticos como geladeira, ventilador e tal, coisas que facilitariam a vida doméstica da mulher, eram direcionadas para a mulher. E geralmente propagandas de carros, geralmente esses bens de valor assim que realmente indica status social, geralmente eram mais indicados para o homem. Bom, basicamente essa tirinha só mostra que a mulher é valorizada no Dia Internacional da Mulher, que tanto que o marido está presenteando ela com flores. Já no dia a dia, ela é vista só como uma pessoa que cuida da casa, arruma a casa e dos filhos. Essa é uma foto de uma família de antigamente, e antigamente um dos papéis das mulheres era ter filhos, tanto que quando elas eram estéreis, elas eram consideradas inválidas. Essa imagem mostra que as mulheres não tinham poder verbal, que a opinião delas não era valorizada e tal. Já a última palavra tinha que ser do homem, e ponto final. Essa tirinha é atual, só que ela também serve para o contexto de antigamente. Tipo, porque se o homem pegasse muitas mulheres, ele não era mal visto e tal, pelo contrário. Já quando uma mulher pegava muitos, ela era mal vista. Esta questão, que durante séculos parecia simples e não suscitava maiores preocupações, tornou-se nos últimos anos uma questão polêmica. Tal discussão não pode ser tratada unicamente do ponto de vista da fé, mas também a partir da razão filosófica. A identidade homem-mulher parece uma noção ultrapassada para certas correntes feministas, que veem nessa distinção uma dominação masculina oculta e, portanto, a consideram como potencialmente perigosa para as mulheres. Em matéria de liberdade, estamos passando de uma sociedade que nunca questionava certos fundamentos a uma sociedade na qual o direito e a ciência abrem perspectivas radicalmente novas para organizar as relações sociais de maneira puramente artificial, livres de qualquer limite natural. Esses estudos de gênero não discutiam questões essenciais nem serviam para outros fins, mas se limitavam à metodologia própria das ciências sociais. Tratava-se de descrever como os seres humanos se identificam sexualmente. Os estudos de gênero são, assim, em sua ordem própria, absolutamente legítimos e pertinentes. Descrevem bem uma realidade importante da pessoa humana, mas sem chegar a defini-la. O fator biológico não foi superado, mas precisa ser compreendido e integrado à realidade psicológica e social da pessoa, bem como à realidade moral e espiritual. Em conclusão, as diferenças entre homem e mulher não foram superadas, mas é preciso redescobri-las. Essa questão da identidade sexual, manifestada pelo conceito de gênero, é importante, pois se encontra no centro das relações sociais, que brotam da compreensão que a pessoa, homem e mulher, tem de si mesmo. A participação da mulher na política vem sendo muito maior comparada com o passado. De acordo com o TSE, o número de candidatas que estão participando ativamente chega a ser de 31,7% no registro das últimas eleições. O papel social da mulher em sua posição na sociedade brasileira vem sendo cheio de contradições. Em termos quantitativos, basta analisarmos alguns dados apresentados pelo governo. O papel social da mulher e sua posição na sociedade brasileira estão permeados de contradições. Basta analisarmos alguns dados dados pelo governo. De acordo com o governo, 9% da Câmara dos Deputados tem participação feminina e 10% no Senado. As mulheres hoje em dia ainda sofrem muita discriminação e preconceito em relação a assumir alguns cargos. Pesquisas feitas mostram que a mulher, em alguns cargos, é bem mais remunerada que o homem, como por exemplo, direito, alguns cargos envolvendo tecnologia e direitos humanos. Vamos deixar uma pergunta no ar. Será que a mulher ainda tem muito a conquistar na sociedade hoje em dia? A mulher foi aceita no mercado de trabalho muito tempo atrás, ela foi aceita também no mundo dos esportes. Em 1980, uma pequena família criou um time das meninas
contra os meninos, que eram apenas irmãos, acabou inspirando outras empresárias, outras mulheres a fazerem também esses times. Criou o basquete feminino, o tênis, o vôlei, criou até o UFC há 10 anos atrás. Criou alguns destaques, que é a Marta, jogadora de futebol, a Honda, lutadora de UFC, Hortência, que é uma jogadora de basquete até que bem famosa. Antigamente tinha esse preconceito de que a mulher nunca ia sair de casa, nunca ia parar de depender do homem, nunca ia ser dependente tanto no trabalho quanto em diversão. E hoje vemos que tem mulheres aí que acabam com os homens tanto em lutas como em corridas. E esse preconceito ainda tem um pouco hoje, né? Há homens que acham que não devia ter modalidade feminina, porque acham que elas não são suficientes para competir com eles. Mas eu penso que isso já acabou. E vocês acham que ainda, mesmo com esse preconceito, as mulheres ou os homens, alguns são melhores que os outros? Alguns têm que ter coisas que apenas para os homens e apenas para as mulheres? Passo do lado um passo do lado, ele põe o outro passo, não, morreu. Cadê o povo de passo? Essa piada. Até perdi onde é que eu tava. Antigamente, até mesmo nas propagandas, o papel do homem e da mulher em casa era separado. Tipo, propagandas geralmente de... Ô, velho! Pega minha folha, que eu tenho que dar uma lida, velho. Qualquer coisa corta. Eu não consigo gravar os negócios sem rir, velho. Na década de 70 do século passado, as mulheres do século passado, puta cara burro. De acordo com o TSE, a mulher... Pare com isso, velho. Para com isso. Eu não tô fazendo por querer não, Zé. Para de rir, velho. Vamos fazer um bagulho sério. A mulher vem tendo uma participação na política muito... Eu não sou feito pra gravar não, mano.